Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus alunos do curso de licenciatura em Letras do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Como vocês sabem, eu sou o professor João Francisco e estou atuando com vocês enquanto docente responsável pela disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Na última semana, nossa disciplina teve início. Vocês sabem muito bem que ela tem 6 semanas, de acordo com o nosso calendário acadêmico, e a partir de agora, nós então entramos na segunda semana da nossa disciplina e nós vamos dar continuidade às discussões teóricas que nós começamos na semana passada. Especialmente no dia de hoje, nós iremos discutir as correntes teóricas da psicologia e isso vai nos ajudar a entender, então, como que essas correntes teóricas contribuem para a compreensão do comportamento humano e, de maneira geral, como que a gente pode entender esse comportamento humano aplicado no desenvolvimento da aprendizagem, que é o objetivo máximo aqui da nossa disciplina. Pessoal, como eu sempre falo, não deixem de consultar os tutores, caso vocês tenham algumas dúvidas. Nós também temos o nosso fórum, já deixei disponível para vocês o material de ensino e também estou à disposição para atendê-los. De maneira geral, eu gostaria que vocês participassem, lessem os materiais, assistissem os vídeos complementares e não deixassem de assistir também as nossas aulas, para que a gente possa ter um aproveitamento muito positivo no decorrer da aprendizagem dessa disciplina. Bom, sem mais delongas, então, vamos lá para a discussão que nós vamos fazer na aula de hoje. Pessoal, como eu falei para vocês, a psicologia, então, no século XX, ela tem um desenvolvimento de novas teorias que vão ajudar a tentar entender o comportamento humano. E aí, uma delas, extremamente famosa, é o que a gente chama de behaviorismo, ou estudo do comportamento, traduzindo sem ser tão ao pé da letra, mas jogando na nossa língua portuguesa, o behaviorismo quer dizer estudo do comportamento. De maneira geral, a escola behaviorista, ela buscou trazer a discussão do comportamento como um objeto, que é um objeto que a gente consegue observar, mensurar, cujos experimentos científicos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições, em diferentes sujeitos. E aí, gente, é bom a gente entender que essas características do behaviorismo foram importantes para que a psicologia alcançasse status de ciência, rompendo com a tradição filosófica. Então, de maneira geral, o behaviorismo ele foi um campo de estudo, né, um campo de estudo vinculado ao comportamento, que ele foi um divisor de águas para a psicologia no século XX, porque ele fez com que esse campo, então, do conhecimento virasse de fato ciência e tivesse método para ser replicado. Nós temos uma gama de literatura extremamente extensa que discute a questão do behaviorismo, filmes, séries de TV. O behaviorismo também foi estudado muito na questão de ressocialização, na questão de crimes, na questão da psicologia aplicada à violência. Então, é um campo da psicologia extremamente interessante e importante para a compreensão do comportamento humano. Dito isso, a gente tem um outro campo do conhecimento dentro da psicologia chamado Gestalt. É também entendido como psicologia da forma ou da configuração. E os autores que escreveram dentro da lógica do Gestalt, ou seja, a gente pode chamá-los de gestaltistas, eles entendem, de maneira geral, pessoal, que o comportamento deve ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as variáveis que vão alterar a percepção do estímulo. Então, eles tentam entender ou compreender a questão do comportamento humano de uma maneira ampla, diferentemente da escola do behaviorismo. Então, há um contraponto no Gestalt e no behaviorismo. De maneira geral, então, a teoria, aqui está escrito terapia, tá, tem um errinho aí no slide, mas onde vocês estão lendo terapia, leiam-se teoria. A teoria gestaltista dá atenção, então, a como a gente coloca o significado, né, e damos sentido ao nosso mundo e às nossas experiências vivenciadas. E dentro da Gestalt é importante ressaltar que o ser humano tem espaço para explorar com segurança
suas experiências sem medo e sem julgamento. Então essa é a principal aí característica da Gestalt. Nós temos também, dentro dessa questão, a psicanálise. A psicanálise é extremamente conhecida, né? A gente tem a questão extremamente discutida por Freud, que foi um médico vienense, que inseriu os processos do psiquismo, as regiões obscuras e a interioridade do homem como problemas científicos. E a psicanálise, obviamente, de modo extremamente resumido, é um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica do indivíduo. E aí, quando a gente traz isso para uma questão científica, ela é então caracterizada pelo método interpretativo, ou seja, busca dar significado naquilo que é manifesto por meio de ações, de palavras ou pelas produções imaginárias do indivíduo. O que são essas? Sonhos, os delírios, as associações, os atos falhos. E aí, para que vocês possam aprofundar nessa discussão, eu recomendo que vocês façam a leitura das páginas 42 a 96 do nosso livro que eu deixei para vocês aí. Então é importante perceber então que nós temos três principais teorias correntes da psicologia no século XX, como eu trouxe para vocês. O behaviorismo, então, ele vai focar no estudo do comportamento. A Gestalt, ela vai verificar que o comportamento deve ser estudado nos seus aspectos globais, e o ser humano, nesse caso, tem espaço para explorar com segurança suas experiências sem medo de julgamento. E, por fim, não menos importante, na psicanálise, nós temos então um método desenvolvido por Freud que busca desenvolver um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da vida psíquica. E aí, gente, é a buscagem do significado daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras pelas produções imaginárias. Bom, a gente pode colocar nesse quadro aqui, então, de maneira geral, um resumão, né? Esse resumão ajuda a gente a compreender de modo mais simples, mais direto e reto as construções dessas três principais teorias que nós temos dentro da psicologia, que a gente pode chamar de teorias modernas ou correntes modernas da psicologia. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. O behaviorismo, o objeto de estudo dele é o comportamento aparente. O método é experimental, observacional, e a terapêutica é o treino objetivo, contando com a compreensão e adesão do paciente. Já o Gestalt, que também é chamado de humanismo, o objeto de estudo dele é a compreensão filosófica das ações e processos humanos em sua totalidade. O método, obviamente, é o método das ciências humanas, em que nós temos estudos clínicos e observacionais e análises antropológicas e filosóficas. A terapêutica é dialética, com ênfase em vivências expressivas e culturais. E, por fim, meus caros, a psicanálise. O objeto de estudo dela é a compreensão da vida emocional, da afetividade, que vai traduzir para o indivíduo significados e representações, tanto conscientes quanto inconscientes. O método são estudos clínicos e observacionais, e a terapêutica é a dialética. Então ficou aí esse quadro para que vocês possam entender essa questão de maneira resumida. Nós temos aqui também um outro quadro em que eu trouxe para vocês comparação entre behaviorismo, gestalt e psicanálise. Então a gente tem os principais teóricos de cada escola, os objetos de estudo de cada escola, de cada corrente, o pressuposto, conceito teórico e as aplicações práticas. Então, de maneira geral, o behaviorismo, os principais teóricos foram John Watson, Skinner e o Pavlov. Eles estudaram o comportamento observável. Eles tinham como pressuposto a ideia de que o homem é o produto do meio ambiente no qual ele está inserido. Os conceitos teóricos que eles utilizaram: o comportamento reflexo, respondente, operante, o reforço, a esquiva, a fuga, a punição, a extinção, a generalização, a discriminação. E as aplicações práticas do behaviorismo estão nos treinamentos das empresas, na educação, na publicidade. Então percebo que esses conteúdos da psicologia também são aplicados em outras ciências, né, dentro aí da aprendizagem organizacional, da clínica, da educação, da publicidade, entre outras. Já a Gestalt teve como principais teóricos o Ernest Mach, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koff, entre outros autores. O objeto de estudo deles é o comportamento nos seus aspectos mais globais, e eles tinham como pressuposto os estudos pela percepção e sensação do movimento. O conceito teórico deles é a proximidade, a semelhança, o fechamento, o insight, a boa forma, e
A Gestalt é aplicada na psicologia hospitalar, clínica, nas organizações que utilizam dinâmica de grupo, né, dentro da gestão de pessoas, na publicidade, na propaganda. E, por fim, a psicanálise, o Sigmund Freud, o Jean Charcot, o Joseph Brauer, tem como objetivo de estudo o inconsciente. Né, na visão deles, o pressuposto é que o homem é movido por pulsões, desejos inconsistentes, e eles têm como conceito teórico a realidade psíquica, pulsão, transferência, sintoma, estilo de vida versus instinto de morte, e a psicanálise é altamente aplicada na educação, hospitais, creches, clínicas, fenômenos sociais graves, entre outras questões. Bom, aqui nós temos uma outra possibilidade de compreensão dessas teorias do behaviorismo, da Gestalt e da psicanálise, e os diferentes tipos de método, né? E assim, é, nós temos aqui a questão das estruturas. Então vale a pena que vocês façam uma leitura desse slide aqui de maneira aprofundada. Ele nada mais é de que uma replicação um pouco diferente do outro slide. Pessoal, aqui eu trago algumas referências que eu utilizei no nosso encontro de hoje, mas, de maneira geral, o que eu quero que vocês alcancem ao estudarem essa aula aqui, ao assistirem, ao lerem o material? O objetivo geral é que vocês entendam os três tipos de escolas, behaviorismo, gestalt e psicanálise, e consigam verificar as diferenças entre os pressupostos, como está colocado aqui nessa lâmina, bem como os conceitos teóricos. Se vocês conseguirem identificar os três pressupostos de cada escola e os conceitos teóricos, eu fico extremamente feliz e satisfeito com o alcance dos objetivos da aula de hoje. Combinado, pessoal? De qualquer modo, então, eu me coloco à disposição de vocês. Na próxima semana é bem provável que nós tenhamos um encontro síncrono, né? Ou seja, ao vivo, para que a gente possa discutir outros conceitos e também conversar um pouquinho. Pessoal, agradeço a audiência de vocês, bons estudos e até o próximo encontro. Um abraço, até mais.